Hoje na nossa pauta sensacional, porque eu acho muito legal. Hoje a gente vai falar de escolhas. Bom demais, né? Você já pensou nas suas escolhas? Você sabe exatamente o que confere as escolhas? Pois é, com a gente as psicólogas Aline Pontes e Carla Araújo. Bom demais! Obrigada por tê-las aqui. Obrigada a você. E eu já digo aqui que hoje foi uma grande escolha estar aqui. Não é? Ela está assistindo hoje uma escolha dela. Eu já estou aqui na minha escolha de hoje. E espero que escolha também acompanhar a gente aqui, porque acho que vai ser muito rico esse bate-papo, né, Carla? Verdade. Esse tema, saúde e vida, ele tem um corte, um viés na psicologia. Sim. E a ideia é tirar todas as confusões, aquelas coisas que estão deturpando um pouco essa imagem, às vezes, do senso comum que se equivoca e traz à psicologia um olhar que ela não tem. É preciso, então, com esse programa aqui, a gente pensar assuntos que a psicologia traz para você, que não é um bicho de 7 cabeças, não é uma coisa assim, né, do outro mundo. É super aqui desse mundo. É de nós, né? Estamos aqui, é do mundo, né? Então, Carla, vamos conversar sobre as escolhas? Sim, vamos. Assunto muito interessante, né? Acredito que vai acrescentar muito para quem está ouvindo a gente. Sim. E nós somos fruto das nossas escolhas, né? A gente está aqui hoje porque passamos aí por uma série de escolhas ao longo da nossa vida. Isso, vamos falar sobre a liberdade das escolhas, a autenticidade das escolhas. Vamos falar também sobre algo muito interessante com relação às escolhas, é que muitas vezes você acha que não está escolhendo, mas você já escolheu não escolher. É uma escolha não escolher. É uma escolha. Mas há de se ver se você também não está se comprometendo, né? Assim, deixando de se comprometer com aquilo que tem a ver com a sua vida, porque todo resultado confere a nós mesmos, né? Se a gente coloca na mão de alguém, esse alguém também já vivenciou algumas coisas, tem as próprias perspectivas, mas o resultado é para cada um de nós. Sim. Se para o outro pode resultar em algo melhor, pode ser que para mim não. Então, também não fazer escolhas pode deixar na mão do mundo, né? Como um barquinho que fica deixando o vento bater. Então é muito legal. Mesmo que seja uma escolha, é legal refletir. Sim, né? Até para chegar à conclusão de que a minha escolha nesse momento é não fazer nenhuma escolha. Já é uma escolha sobre aquilo. Mas há de se tomar responsabilidade também por não fazer. Responsabilidade, a liberdade da escolha, a responsabilidade da escolha, o quanto que sua escolha é legítima realmente, se ela não está sendo algo que você está sendo empurrado a fazer e está se submetendo a fazer algo que está deixando a sua singularidade, a sua identidade desrespeitada. Eu acho que é legal a gente refletir bastante sobre isso aqui. E quando é o outro que move, a gente não consegue adquirir a autoconfiança, o autoconhecimento, porque eu deixei na mão do outro. E na hora que eu precisar decidir, será que eu descobri que eu tenho agora aquela capacidade? Porque eu sempre usei da capacidade do outro. Então é muito importante a gente jogar essa bola no peito. Se a gente errar, nós já estamos ganhando algo muito importante, que é o aprendizado e o amadurecimento. Então a gente nunca perde na escolha. E agora você pegou um gancho muito legal que nós vamos também conversar aqui. É que muitas vezes nós ficamos numa ansiedade, numa dinâmica de estarmos angustiados por conta da escolha, porque nós só admitimos que essa escolha seja perfeita, ideal, completamente, vou usar de novo a palavra, perfeita. Sim. E muitas vezes não acontece. E isso não é demérito algum. É a vida Até que porque segue. se sempre for perfeita, como é que eu vou descobrir a minha capacidade de lidar com as adversidades? Então é necessário realmente que alguma coisa não funcione para ver se eu sou criativo, se eu consigo fazer diferente, se eu sirvo de exemplo para outra pessoa. Se quando algo acontecer na minha vida de novo, eu falo assim, não, dessa vez eu não vou fazer essa escolha porque um dia já não funcionou. Então a escolha vai ser sempre útil. Você está vendo só? Vai ser um programa muito legal. Esse nosso tema, saúde e vida. Daqui a pouquinho a gente volta. No nosso tema Saúde e Vida, sobre escolhas com as psicólogas Aline Pontes e Carla Araújo, escolhas que podem ser bem inteligentes, né, menina? Porque, afinal de contas, escolher comer
uma comida saudável é uma escolha apropriada, né? Que, como você disse, Carla, a gente é fruto das escolhas que faz, né? E é muito interessante que muitas vezes a gente faz uso daquela situação assim, não, eu tô assim nessa vida porque a culpa é disso, daquilo, de A, de B, da minha mãe, do meu pai, do meu avô, da minha família, do bairro, do país. E ficamos nessa estrada de ficar culpabilizando as pessoas. Mas é preciso hoje repensar isso, né, gente? Sim, é bacana pensar nesse aspecto, se realmente o que a gente vive hoje é fruto total das nossas escolhas, dos nossos objetivos, das nossas metas, ou se a gente está vivendo ali os sonhos de outra pessoa. De repente, algo que a sua mãe quer que você seja e você está construindo a partir daquilo. Mas será que é algo que você realmente quer para a sua vida? Será que é realmente o seu sonho? Né? É legal pensar sobre isso. Essa coisa de, então, Aline, ela tem muito de autenticidade, né? É a busca, né? Na verdade, a gente tem que ter a busca. E tirar o peso também, né? A gente está falando de escolha como se fosse algo muito pesado. A gente faz escolha o tempo todo. Né? A gente faz escolha se vai acordar e se vai sair, a gente faz escolha se hoje vai almoçar algo diferente, a gente faz a escolha se hoje à tarde eu vou ao cinema ou se eu vou tirar um cochilo. Então, a gente faz escolha o tempo todo. Algumas, né? E aí a gente pode, de repente, falar que uma escolha profissional, eu acho que o jovem, eu acho que é a fase que ele mais percebe que ele precisa começar a fazer grandes escolhas, né? E aí realmente muita insegurança aparece. Então, a escolha profissional, se eu faço um concurso, eu não faço concurso, se eu caso ou não caso, se eu vou ter filhos ou não, se eu descaso, né? Se eu volto para a casa dos pais. Então, o tempo todo, Márcia, a gente faz escolhas, algumas com consequências, né, mais sérias na vida da gente e outras que são simples no dia a dia. Então, as que geram mais insegurança são aquelas que a gente sabe que vão ser mais enraizadas e que também, de alguma forma, pode atingir outras pessoas. Pois é, então, por isso que a gente aqui até faz uso de algum vocabulário, assim, que eu acho muito legal e apropriado para expandir um pouco a nossa mente, né, para expandir os nossos horizontes. Então, quando a gente está falando de escolhas e da autenticidade dessas escolhas, é estar plenamente consciente de que é aquela escolha que eu estou fazendo. Sim. E ela é a minha escolha. Sim. Defender isso, né? Defender, talvez não seja bem a palavra, mas assim, permanecer naquilo ali até que realmente você entenda que aquele é o caminho a seguir. Digamos, você usou o exemplo da escolha profissional. Sim. Então, essa escolha, ela se torna, assim, bastante minha, né? Consciente realmente, quando eu sei que eu não estou escolhendo aquela profissão porque alguém achou que ela é boa para mim. Sim, até porque a profissão em si não é, seja lá qual for, não é uma profissão ruim. Ou ela encaixa na minha vida, ela atende às minhas necessidades, os meus anseios, ou não. E por isso ouvir o olhar de outra pessoa sobre a nossa vida coloca no outro uma responsabilidade que ele nunca vai poder assumir com as consequências que nós vamos receber na nossa vida. Então, o não se comprometer é uma espécie de fuga. A gente foge da nossa responsabilidade, mas não adianta fugir porque as consequências, elas virão e nos alcançarão. Sim. E a gente não pode culpar ninguém. E aí o que acontece? Quando não assumimos e deslocamos isso ao poder de alguém, a tendência também é a gente ter problemas nas relações interpessoais. Porque quando não funciona, eu vou cobrar de quem? Eu não vou cobrar de mim, afinal de contas, não fui eu que tomei essa decisão. Eu vou cobrar do meu pai, eu vou exigir da minha mãe, inclusive do próprio terapeuta, né? Então, quando alguém chega no consultório, eu pelo menos parto do princípio de fazer o outro entender que toda escolha, toda solução, toda responsabilidade está naquele ser, né? Eu posso estar ali como facilitadora desse processo. Agora, o que ele vai decidir, só ele pode decidir, porque as consequências também somente ele vai ter que arcar. E importante, Carla, que esse movimento, quando acontece no CEP terapêutico, ele aconteça para dar ao outro a autonomia que ele precisa, né? Dar ao paciente a autonomia que ele precisa
Isso é uma forma de considerá-lo como respeitá-lo. Uma pessoa totalmente habilitada a decidir, mesmo que as escolhas não sejam assim, como a gente estava falando no bloco anterior, perfeitas. Sim. Não é isso, Carla? É importante mostrar essa questão que você frisou da liberdade, né? Existem escolhas, até mesmo não fazer também é uma escolha, né? E como a Aline falou, que toda escolha também tem consequências. Então, tem que também pensar sobre isso. Qual o resultado que essa escolha vai me trazer? Vai ser positivo? Vai ser negativo? E realmente tentar colocar ali numa balança, né? Pesar os prós e os contras, se você realmente vai seguir adiante com aquela escolha ou se você vai tomar um outro caminho, né? Tentar ali avaliar a situação realmente de acordo com as suas escolhas, suas características. Engraçado, né, que nós vivemos um momento em que eu percebo muito esse movimento de culpar o outro. Sempre entramos na rota de culpar o outro. Então, esperamos até que o outro escolha por isso também, Aline. Não é? Para que eu realmente continue naquele movimento de dependência em que eu posso, na minha dependência, culpar você e não assumir o que eu preciso assumir diante das escolhas que preciso fazer na vida. Mas uma vez que eu não aprendi que eu sou capaz de fazer escolhas, de assumi-las e aprender com elas, eu tiro de mim a capacidade e adentro ainda mais a insegurança. Se eu não aprendo com o processo, eu continuo sendo uma pessoa insegura. Se eu estou no momento de escolha, Márcia, significa que o que está acontecendo na minha vida, por algum motivo, não está me atendendo. Então, eu tenho o sim ou talvez o não. Né? E naquele momento eu tenho que decidir. O caminho que eu seguir, de alguma forma, já vai me tirar do total não. Porque isto aqui já não me ajuda, não contribui à minha vida. E ali eu vou trilhar. Se eu vou estar certa, na verdade eu não sei, porque só na consequência da vida a gente vai ter a resposta. Mas uma coisa já está certa. O que eu estava vivendo já não estava atendendo o que eu preciso. Então, a sábia escolha já parte o quê? De eu perceber que não sei o que vai ser para frente, mas sair desse lugar faz necessário. Eu estou estagnado aqui. Eu não aprendo aqui onde eu estou. E eu estou em algum nível em sofrimento, eu estou angustiado. O momento do conflito, ele é um momento mais difícil para o ser humano. Porque ele tem uma série de vetores, né, que puxam ele para todos os lados e ele não consegue sair. É um momento que adoece, angustia, deprime. Então eu preciso pegar algum caminho. A hora que eu começar a pegar um caminho, ali mesmo no caminhar eu vou tendo outros aprendizados que vão me fazer também aprender novamente para fazer novas escolhas. Então, acho que a gente não tem que ter a mínima preocupação em ter a coragem, sabe, de confrontar-se. E quando eu falo confrontar-se, principalmente com o passado. Não apague o seu passado. Não renegue. Não, pois é, não queira ter amnésia para esquecer, né? Pelo contrário, se a gente não tiver parâmetros, a gente vai errar de novo. Se as escolhas não foram nossas, eu perco a capacidade e a segurança em mim de saber que se hoje eu estou nessa condição, se fui eu que escolhi, significa que eu também tenho uma nova condição de fazer novas escolhas. Toma o poder para si. É tão bom ter o controle, nem que seja minimamente de alguma coisa. Sim, Carla, muitas vezes é aquela ansiedade enorme de que a escolha seja perfeita. Que impede desse movimento, de sair daquele lugar que já está te exigindo até que você saia. Não precisa ter essa ansiedade, né, pela escolha perfeita, até porque não existe escolha perfeita, né? Todos os caminhos vão apresentar obstáculos, vão apresentar situações que a gente vai ali, vai passar, né, vai vivenciar. E tudo isso faz parte vai fazer parte do nosso crescimento, do nosso amadurecimento. E mesmo que a escolha seja perfeita, vai implicar, sabe em quê? Em alguma perda e algum ganho. Isso é inevitável. Alguma coisa vai deixar de ser feita e outra vai começar a ser feita. E a escolha perfeita vai nos colocar numa impressão de zona de conforto, né? A zona de conforto, ela não traz crescimento para a gente. Em algum momento, eu tenho que confrontar-me de novo com alguma situação que vai criar em mim uma nova necessidade de busca. Se tudo funcionar muito, como é que eu cresço? Então, a brincadeira da vida, a aventura é essa, Márcia. Exatamente. Nós vamos depois trabalhar um pouquinho ainda sobre a responsabilidade das escolhas, o fazer escolhas conscientes, essa liberdade com responsabilidade em escolher. E tem um outro aspecto que eu acho muito interessante, que é viver a experiência de diferenciar o que
eu devo fazer e o que eu realmente quero fazer. Eu acho bem apropriado a gente continuar esse bate-papo aqui. E eu gostaria muito que você continuasse com a gente, já depois do intervalo. Voltando com o Espaço Feminino, então, no tema Saúde e Vida, nós estamos conversando aqui com as psicólogas queridíssimas que hoje acompanham essa nossa pauta hoje, as escolhas, Aline Pontes e Carla Araújo. No bloco anterior, meninas, nós estávamos falando sobre as escolhas e eu disse que nós estaríamos nesse momento agora pensando na responsabilidade das escolhas. Porque é muito interessante que realmente a gente entre nessa nova visão a respeito das escolhas. Elas realmente serão muitas vezes angustiantes, porque uma coisa vai deixar de ser feita para que outra possa ser feita, né? Mas é que é um movimento que é natural. Às vezes as pessoas se angustiam muito como se só com elas acontecesse. E é natural, né, Carla? Sim, é natural. Essa angústia é natural. Como a Aline falou, a gente acaba entrando numa zona de conforto, né? E você depois procura novos objetivos, novas metas, sair dessa zona de conforto e ir para uma outra zona de aprendizado, outras situações, você tenta buscar novos objetivos. E quando a gente parte em direção a esse novo momento, a gente está indo para um caminho assim obscuro. Isso gera medo, gera ansiedade. E quando a gente fica preso ao medo, Aline, preso a esse medo, preso ao temor, ao receio de fazer, Carla, a escolha errada, e essa angústia, ela se torna desproporcional e impeditiva. Sim. Isso é muito importante se perceber. Bom, eu estou graduando essa minha angústia de uma forma que, pelo receio do desconhecido, ela está se expandindo, ela está entrando numa dimensão muito maior, está me sufocando, está sendo maior que eu, então é hora de começar a graduar isso corretamente. Sim. E quando não fazemos escolha, a vida de alguma forma vai estabelecer uma escolha. Porque todo o processo da vida continua. O movimento das pessoas, o tempo. Se eu decido ou não, se eu vou sair, eu decido sair, o temporal cai e em algum momento eu tenho que mudar a minha escolha. Então o tempo todo a gente está num sistema, a gente não está isolado. Sabe o que eu quero contextualizar agora? Já que a gente estava conversando no bloco anterior e foi colocado aqui sobre essa diferença entre, muitas vezes você chega e diz assim, o que eu deveria fazer? E, na realidade, essa pergunta, ela te limita muito. No set terapêutico, a gente devolve para você o que você quer fazer. Sim. Porque esse desejo, ele tem que estar presente na hora da escolha. Sim, é isso mesmo? O que eu quero fazer e o que eu devo fazer para atingir esse objetivo do que eu quero. E, principalmente, nem que seja de alguma forma, a gente avaliar um pouquinho que consequências vão ser essas. Porque às vezes eu quero atingir algo, mas eu ainda não me dei conta que a forma como eu estou procedendo, o meu comportamento, não vai me levar àquilo. Então é importante também a gente falar assim, tá, eu quero chegar ali. Então ter metas, ter objetivos a ser alcançados, te faz também a trilhar o movimento correto para chegar lá. Então a gente precisa ter isso. Durante o processo terapêutico, a gente faz o quê? Faz o outro pensar que todo movimento vai ter vantagens e desvantagens. E aí a gente tem que analisar, tá, qual vai ser o peso das desvantagens e qual vai ser o peso das vantagens nesse meu movimento. E aí ajuda a gente a chegar a alguma conclusão. Mas sabe o que muito atrapalha, Márcia? O ser humano, ele, por conta de ansiedade e tal, mas nós temos um negativismo que nos boicota muito. As marcas das dores, daquilo que não funcionou, elas são muito mais profundas. A gente guarda muito mais do que aquelas que deram certo. Então, a nossa tendência é buscar lá no passado aquilo que não funcionou para impedir que a gente caminhe aqui. Sim. Quando, na verdade, a gente até tem que lembrar do que não funcionou para fazer agora uma nova escolha, mas não deixar de caminhar. Um exemplo, relacionamento. Esse aí, então, tem pano para manga. Relacionamento. Na hora em que você vive um término de um relacionamento, fazer a escolha por um novo movimento na vida, fazer a escolha
essa escolha muitas vezes, ela fica comprometida por conta desse negativismo, desse passado difícil, sempre ali latente, não é isso, Carla? E é bacana pensar também que às vezes você entra num novo relacionamento, as pessoas pensam, eu sei o que eu não quero naquela pessoa. Não é verdade? Às vezes busca características que você não quer. E já não valeu, então, ter vivido aquilo? Exatamente. Porque mas você elimina. Pensar o que eu quero. O que eu quero. Quais são as características positivas que aquela pessoa tem que ter. Mas a gente só tem o sim mediante o não. Sim. Quando eu já sei o que eu não quero, eu começo a fazer a escolha do sim. Exatamente. E para isso eu preciso passar pelas experiências. Né? Uma criança desde pequena... A gente nem para pensar que quando uma criança começa a engatinhar e andar, ela... espontaneamente ela faz escolhas. Se ela quer se arriscar a levantar, se ela vai levar um tombinho. Mas cada um desses movimentos fez ela aprender. Fez ela hoje, como todos nós aqui, caminhar e andar na vida. Então a gente não tem que estar preocupado com o não. O não, quando temos um conflito, o não já está ali. Agora a gente tem que pensar o que vai fazer da possibilidade, sem ficar com receio do que não vai funcionar. Alguma coisa realmente, em algum momento, não vai funcionar. E aí a gente vai ser criativo de novo. E esse processo, Márcia, traz algo que é muito importante para a gente, é o autoconhecimento. Sabe? Quando a gente vai se conhecendo, a gente é capaz de ser mais sábio com a nossa vida. Se eu deixo isso na mão de outra pessoa, o conhecimento é de uma outra pessoa sobre a minha vida. Isso nunca vai funcionar. E estabelecer a gratidão, sabe? A gratidão faz a gente avançar. Tem gente que guarda como revolta, como mágoa, medo. Não, eu vou ser grata. Eu passei por essa experiência. O que eu aprendi com isso? Né? O que Deus quis me dizer com essa experiência? Se eu receber isso aqui com gratidão, eu vou conseguir caminhar com a minha bagagem vazia, porque eu não vou carregar aquilo ali como algo que foi ruim para mim. E uma vez que eu não tenho essa marca negativa, eu consigo administrar o para frente e me arriscar de novo. Sim, e é tão bem-vinda essa postura, ela pelo menos deve ser bem-vinda, né? Essa postura de escolher, permitir-se. Travou a língua. Se permitir experimentar um novo momento. Porque assim, errar, gente, todo mundo erra. Acabei de errar a palavra aqui agora, refiz. Movimento criativo. Vamos para frente. E assim, é algo que a gente precisa aprender, que isso faz bem para a vida. Eu gosto de pensar assim, quantos anos a gente tem? Vamos lá, quantos anos você tem? Você diz, eu tenho 20, outro diz 30, outro diz 50. Tá bom, muito bem. Então, vamos parar para pensar da seguinte maneira. Você vai ficar mais jovem? Vai? Não. Ninguém vai ficar mais jovem, ninguém vai retroceder, todo mundo vai avançar, né? Ok. Já que é assim, são fatos. O que vamos escolher fazer com os outros restantes anos das nossas vidas? Porque nós fazemos essa diferença. E, engraçado, a gente está numa pauta de escolha. Escolha, olha que presente, a gente tem o livre-arbítrio, a gente pode escolher. Ninguém está dizendo aqui uma falta de escolha, né? Porque quando a gente fala de falta, aí sim a gente estaria num grande problema. A gente tem a liberdade. Eu sei que é difícil administrar a liberdade, né? Mas o problema não está em tê-la, né? Ter a oportunidade de escolha. O problema é quando não temos a oportunidade de escolha. Aí sim a gente está numa limitação grande. Agora, uma coisa que ajudaria muito, sabe, Márcia, a gente trazer reflexão para o avançar, é a pessoa, quando está num conflito, ela fechar os olhos dela e já se imaginar como ela vai se sentir fazendo aquela escolha. E sentir mesmo, nos pequenos detalhes, a sensação, o cheiro, se puder ter cheiro, se tem algum som, como é que eu me sinto inserida naquela possibilidade que eu estou me dando já na minha imaginação. Quando eu faço esse movimento e aquilo me faz bem, eu elevo a minha autoestima. E com maior autoestima, eu crio maior autoconfiança. E com maior autoconfiança, eu arrisco. Eu tenho coragem de arriscar. Então, quando você estiver num conflito, converse com ele. Negocie com ele. Você já está colocando ele sob o seu controle. E avance na sua imaginação. Então, a gente tem que ter responsabilidade, trazer a responsabilidade para si. A gente tem que trabalhar o nosso negativismo. A gente tem que se entender com o nosso passado. Né? Eu vivi isso e tal, mas espera aí, o que eu vou fazer disso agora? Porque imaginar. Ele já aconteceu. O passado já aconteceu. Você não vai conseguir mudá-lo. Agora, o futuro está intacto. Está lá, perfeitinho, intacto.
não está mexido ainda. E o presente é o que temos para hoje. Sim. Né? É o que a gente está diante, o que temos diante de nós, então... É o único que conseguimos um movimento. Exatamente. E o futuro, ele começa no hoje. Total. Né? Olha, é o seguinte, gente, no papo de hoje, não tem nem como encerrar essa história, né? É muita coisa que a gente vai imaginando e pensando. Eu vi as escolhas através de relacionamentos, né? Vi as escolhas através da criação dos filhos aqui, que seria um outro movimento de conversa, porque muitas vezes a gente quer escolher e escolhe pelos filhos, tirando deles a autonomia, quando é necessário que eles, inclusive, se exercitem para isso, né? Enfim, fica a sugestão de que você, entendendo que esse assunto é algo que você precisa estar mais assim em contato, busca ajuda. Busca ajuda terapêutica, porque faz muito bem. Obrigada pela companhia na nossa pauta sobre escolhas. Eu acho que a gente tem que conversar mais sobre isso, não é não? Sim, com certeza. Vamos fazer uma nova escolha. vai, Novo momento. Vamos. Tem tantas coisas a pensar sobre... Olha, eu queria dizer que quem está em casa, quem faz escolha, é uma pessoa com super autoestima, corajoso, forte e com certeza vai ser feliz. Beleza. Ó, certeza. para você que acompanhou, os contatos das nossas convidadas rodaram aí no vídeo. Obrigada pela companhia. Beijo.